Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amado Pai Celestial, na verdade, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, mas eu estou aqui e desejo sair de cena, desejando, ó Pai, que o Senhor possa vir e tomar este ser que humildemente entregue em Tuas mãos. Glória a Deus. Para que o que for lido, que foi preparado, Senhor, é algo que cria aquilo que o Senhor me mostrou para que trouxesse a essa pequena congregação nessa noite. Desejo, ó Pai, que o primeiro a ser abençoado aqui nesta noite que seja eu mesmo, Senhor. Claro que desejo o mesmo para meus irmãos, para minhas irmãs, ó Deus, que nós possamos nos beneficiar do mesmo modo e de igual modo, Senhor. E que o Senhor possa entrar em cena em cada um de nós, ó Pai, e que nós possamos ter a verdadeira transformação do carnal para o espiritual. Estamos vivendo no momento, ó Deus, o momento que estamos no nosso posto de dever, aguardando a vinda do Senhor. Ser conosco sempre, ó Pai, é a minha oração. E peço também que o Senhor perdoe os meus pecados, os pecados dos meus irmãos, ó Deus, para que nós possamos estar limpos e puros e preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado, que possamos ouvir nesta noite. Muito obrigado. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Conforme já está anunciado, né? Creio que os irmãos já se prepararam. Então vamos fazer a leitura apenas de um versículo do livro de São Lucas, versículo 23, capítulo 23, versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Amém. Pode se sentar. E eu desejo intitular esta mensagem de hoje: Escolhidos de Deus. Estava eu ali a pensar, né, enquanto aguardava esse momento, que tempo é esse que vivemos? O mundo natural, né, a gente percebe que o que eles mais se desejam, anseio deles hoje, vive no viajar, né? Pessoas viajando para cá, pessoas viajando para lá, no intuito de se divertir, conhecer lugares e achando que estão sendo alegres assim e achando que estão satisfeitos assim. Mas para nós que estamos aqui diante da palavra de Deus, sabemos o quanto longe estão. E a pessoa, por falar em viagem, quando vai viajar, se vai de avião, chega ao aeroporto, tem que chegar e aguardar o horário do voo. Se vai de ônibus, o mesmo modo. E nós, nas condições de filho de Deus, vivendo o tempo que vivemos e crendo do jeito que cremos, creio que nós também estamos vivendo naquele lugar de espera do Senhor Jesus. Porque esse está vindo
e breve nos levará. E creio que nós devemos ter essa mentalidade, que nós estamos assim, nos preparando, nós estamos no nosso lugar. Qual lugar? Na palavra. Esse é o lugar ao qual Deus nos colocou e estamos aguardando a vinda dele. Porque aqui no decorrer da nossa reunião, vamos perceber que o irmão Brano, ele fala que o tempo que ele gostaria de ter vivido na terra é esse tempo mesmo. Pois é o tempo do fim, é o tempo que Jesus voltaria novamente em um corpo físico, onde levará o seu povo ao arrebatamento. Amém. E a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, para vocês que gostam de anotar, do 108 ao 110, dizem assim: alguns dizem, se eu pudesse sentir a glória de Deus caindo, isso não tem nada a ver. Abra essa mente, porque ali está o campo de batalha, ali onde a batalha ruge, ali nas primeiras filas, a mente. Abra sua mente e diga: eu duvido de minhas dúvidas. Amém. Agora mesmo estou duvidando de minhas dúvidas e eu estou crendo na palavra de Deus. Aqui vem o Satanás. Então, algo vai acontecer. Seguro? Sim, Senhor. Ao ler esse versículo, é claro, né, esse parágrafo da mensagem, é claro que a gente lê, a gente pensa, a gente tira essa conclusão da gente. É claro que se a gente for perguntar para cada um tem um comentário a fazer, e nas diversas formas de pensar, cada um vai expressar algo diferente, né? E o irmão Brana falando, creio que não há nem muito assim de fazer comentários, mas que é o desejo do meu coração, que nós possamos lidar com os nossos pensamentos, trabalhar realmente contra essas nossas mentes, e que a nossa batalha, o campo de batalha é aqui mesmo, e que a gente deve ter o cuidado no sentido do falar, porque às vezes a gente pensa coisa que a gente não gostaria de pensar, mas o falar a gente tem que vigiar para não falar coisas erradas, para nós não nos comprometer diante de Deus, porque enquanto está em pensamento, o pecado não foi consumado. O pensamento, ele vem, e às vezes a gente fala: eu duvido nas condições de cristão, eu pensei agora, como que eu sendo cristão isso me veio em mente? Mas a partir do momento que você não expressa aquilo em palavras, creio que está tudo ainda certo, porque é o que nós falamos, é o que sai de dentro para fora, é isso que nos compromete diante de Deus. E hoje eu creio de coração que nós não podemos nos sentir que nós somos pecadores. O Filho de Deus não peca. A palavra de Deus fala isso. Amém. O Filho de Deus não peca. Por isso eu tenho aqui a convicção: vamos vigiar naquilo que falamos, para não nos comprometermos a nossa vida diante de Deus, e crer na nossa eleição sem nenhuma sombra de dúvida, porque Deus, ele tem nos escolhido para estar aqui. Se Deus não tivesse nos escolhido, talvez estaríamos em grandes catedrais, naqueles lugares bonitos, e para Deus aquelas mais bonitas, essa mais simples, não há diferença, porque Deus, ele olha a pessoa, ele não olha o lugar onde nós nos reunimos, mas olha a maneira que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos acatando o que ele tem nos ensinado. E prosseguindo, ele unge os seus servos com o seu espírito. É onde eu falei, né? O Filho de Deus, ele não pode ser pecador. Se Deus, ele ungiu nós, que somos o servo dele, com o espírito dele, nós temos que ser santo, porque a palavra de Deus diz: sede santo. Jesus mesmo disse: porque o vosso Pai é santo. Amém. Ele lhes envia anjos. Muitas vezes as pessoas criticam disto, de que ele mande anjos. Permitam-me abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1, começando com o versículo 4.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A qual dentre todos os seus anjos disse Deus: assenta-te à minha direita. Aqui a Bíblia nos confirma que Deus envia anjos, glória, que são espírito administradores. Glória, são espíritos administradores enviados de onde? Da presença de Deus. Com que propósito? Para administrar sua palavra. Amém? Não para administrar a teologia de algum grupo denominacional, mas para administrar sua palavra. São espíritos administradores enviados. E como sabemos? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem aos profetas, correto? Estes anjos administram sua palavra por meio de seu Espírito, administram a palavra por meio do Espírito Santo. E o Espírito é a palavra, vieram aos profetas. E estes tiveram a palavra de Deus, por isso podiam operar milagres que operam. Não foi o homem, mas o Espírito de Deus no homem. O Espírito de Deus no homem, o Espírito de Cristo no homem, porque a palavra de Deus que havia feito, havia imperado todo o canal. E Deus o havia escolhido, e ele estava ungido com o Espírito Santo. E já não era ele, nunca fazia nada sem que viesse primeiro numa visão. Elias disse, ali sobre o Monte Carmelo: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Glória a Deus. Na mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. Vou ler aqui os parágrafos 69 e 70. Porém, aqueles olhos ungidos de Deus, aquele profeta, não se amiudaram por causa da fascinação, como alguns turistas, mas sobre a corrupção moral, pelas pessoas que foram chamados a serem abençoados de Deus. Seus olhos não olharam no deslumbramento, eles não enfeitaram por causa do deslumbramento, foi por causa dos escolhidos de Deus, e agindo numa maneira tal como aquela, não é de se admirar que ele dissesse: bramiu o leão, que não temerá. Deus falou, e quem se manterá sem profetizar? Ele viu a corrupção, a decadência. Aquilo era para o que ele estava olhando. Foi quando ele viu tudo aquilo, tudo onde o atraiu. Isso o afligiu em sua alma, porque ele era um profeta. Ele sabia o que Deus tinha prometido, abençoar. A que bênção era como o povo age com a bênção. E o diabo tinha pervertido em seus dias do que era uma bênção realmente para uma decadência moral, uma bênção para agradar os olhos e apetites de um povo não convertido, através da vontade do caminho de Deus e a maneira de vida de Deus. Quão típico isto é hoje? Como pregadores podem se colocar no púlpito e olharem sobre o pecado, corrupção deste mundo e verem as pessoas fazendo e agindo da maneira que fazem, e então as abençoa apenas por serem elas um membro de sua igreja ou uma denominação. Isso é mais do que
minha alma pode compreender. Quando Deus fala, profetiza. Se o Espírito de Deus tocar um real profeta de Deus, ele clamará com a palavra. Eu não quero ser crítico, mas quem pode calar? Quem pode se colocar e olhar sobre tal coisa? Ou professar ser um servo de Cristo e não proclamá-lo? Não me importa o que a denominação diria, ou que alguma igreja dissesse, esta é a razão pela qual eu não pertenço a elas. A primeira coisa, eles te chutariam para fora, mas a palavra de Deus vem primeiro. Se você for um mensageiro, você tem alguma coisa a dizer, e se você disser qualquer coisa contrária a esta palavra, você não é um mensageiro de Deus, você é um mensageiro do pacto, alguma denominação ou alguma teoria, mas um mensageiro de Deus tem a palavra de Deus. E nosso amigo, esta manhã, enquanto olhamos nele, ele tinha a palavra de Deus, porque ele era o verdadeiro profeta do Senhor. Ora, eles achavam que tinham a interpretação para isto, pensaram, ora, certamente, olhe que estamos fazendo. E é o tipo que nós estamos vivendo hoje, né? Muito claro para nós, né? Que os pregadores de hoje, na realidade, a gente pode falar e afirmar com certeza, são negligentes diante de Deus. Os pastores denominacionais têm pregado conforme o povo gostaria de ouvir, o povo está ouvindo da forma que gostaria de ouvir, estão vivendo do jeito que gostaria de viver, mas compromisso com a verdade, isso tem ficado de lado, isso tem sido muito evidente para nós, e também isso não nos interessa, porque somos um povo que temos que nos sentir privilegiados e diferenciados, porque Deus tem nos concebido aqui grandes verdades através do mensageiro do tempo do fim. E na mensagem da palavra de Deus, a semente original, na sua segunda parte, 177. Observe como Deus não moveu Israel até o seu próprio determinado tempo. Agora ouçam, isso vai significar algo. Josué esperou por aquele tempo, não como importava quantas pessoas tivessem tido. Deus nos deu a terra, a promessa, vamos agora tomá-la. Eles talvez disseram: Josué, você perdeu a sua comissão, você está todo derrotado, porque você não está fazendo algo. Você costuma fazer, conhecer, e assim diz o Senhor. Imediatamente, qual era a vontade de Deus? Mas aquele sábio profeta enviado de Deus conhecia a promessa de Deus, mas também sabia esperar por aquela promessa. Uma decisão precisa de Deus para seu tempo. Estas parábolas agora observe. E quando o tempo chegou, Deus deu aquilo a Josué, o qual havia permanecido com ele, através da palavra, pois ele não podia confiar nos outros, ele podia confiar nele. Assim isso se repetirá. No parágrafo 178, como poderoso ungido profeta Moisés sabia que Deus o usaria, pois ele havia provado ser Moisés, seu servo, através de seu nascimento peculiar, na hora certa que se a libertação para a semente de Abraão estava na hora. Você está compreendendo isto? Moisés nunca permaneceu no Egito e discutiu seus pontos escriturísticos com eles. Ele nunca criou caso com os sacerdotes, mas ele foi para o deserto e esperou no Senhor até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Ele tinha que vir para testificar para eles, mas eles não receberiam. Deus chamou o seu profeta para o deserto. Deus havia testificado que ele o havia escolhido, mas a espera não foi por Moisés,
mas para o povo se aprontasse para receber Moisés. Moisés pensou que os filhos compreenderiam que ele havia sido enviado. Eu não escrevi isto, ele o fez. Assim é isto agora. A revelação dos 7 selos, escondido e revelado em simplicidade. Parágrafos do 192 até o 197. Mas você é nascido na igreja do Deus vivo, e este é o corpo místico de Jesus Cristo sendo formado. Agora, aprove a Deus revelar seu segredo a Abel através de uma simples fé e no sangue derramado. Eu gostaria de ter tempo para falarmos sobre isto por um momento. Vem, mesmo assim, Caim, com toda a sua sabedoria, o homem inteligente, você diz, agora, irmão Brana, você disse que você está tentando fazer dele um gênio educado. Ele era inteligente. Siga a sua linhagem. Veja os seus filhos. Todos eles foram cientistas, doutores e homens inteligentes, cada um. Mas siga a geração de 7. Eles eram lavradores, humildes e fazendeiros e assim por diante, até a destruição. Mas os filhos de Caim eram inteligentes, o grupo intelectual. Eles alegavam que podiam temperar o cobre e fazer metais e construções. E eles eram homens inteligentes. Quando outros homens simplesmente habitavam em tendas e apacentavam suas ovelhas e descansavam nas promessas de Deus, vem. Viram o que foi isto? Agora, apenas siga a genealogia e veja se isto não é correto. Vem. Eles descansavam nas promessas de Deus. Foi assim que Noé foi escolhido daquele tipo de pessoas. Foi assim que Paulo foi tirado de seu rebanho. Vem. Foi assim que João Wesley, Martim Lutero e outros. Foi assim que vocês veio o ser o que você é hoje. Vejam, a mesma coisa. Humilde para crer nas simples promessas de Deus. Agora observe, aprove a Deus identificar. Agora Deus sempre vivificará se isto é a verdade ou não. Vem. Agora muitas pessoas tentam atuar em algo que Deus está a 1 milhão de milhas diante daquilo. Isso é certo? Mas quando você vê Deus voltar e dizer isto, confirma isto. Dizer isto é correto, isto é certo, isto é certo. Então vocês veem que é a verdade agora. A mensagem invisível da noiva, dos seus parágrafos de 27 ao 30. Não soa como uma mensagem de ação de graça através de alguma escritura? Estamos agradecidos por tudo isto. Eu estou agradecido a Deus por viver neste tempo das cenas finais da história do mundo. Eu não sei se eu tivesse tido uma palavra antes da fundação do mundo, e se Deus tivesse exposto todo o programa para mim e me dito, eu desejo a você para pregar. Agora, em que era você deseja ir à terra para pregar? Eu teria escolhido esta era, pois eu penso que esta é a era áurea. Eu certamente teria amado ter estado aqui durante o tempo de sua visita à terra, mas ainda assim, agora é o maior tempo, porque este é o tempo em que ele está vindo para tomar o seu povo, que ele redimiu, aproximando a ressurreição. Quando todos os redimidos surgirão, que gloriosa oportunidade temos para falar a uma gente moribunda, grande tempo. Nós estamos
entusiasmado quanto a isto e sabemos que a história está se encerrando, a história do mundo em breve findará. Então, vamos entrar a um novo dia no grande milênio. Isso, como um crente, eu creio no milênio. Um reinado com Cristo, 1000 anos sobre a terra, e o retorno físico do Senhor Jesus Cristo para tomar um povo físico glorificado por seu sangue purificador. Paulo aqui está dando uma ilustração em nossa escritura sobre a lei e a graça, e ilustrando isto com casamento e divórcio. A pregação desta passagem é muito rara, porque de uma e outra forma pertence a como que o casamento e divórcio, porém também pertence a uma porção maior de casamento e divórcio, de como é que ele aqui está tratando de estabelecer em ordem que nós, como a igreja, não podemos mais estar casados com o mundo e com Cristo ao mesmo tempo, e ser legal e válido, isso tanto quanto pode ser para uma mulher estar vivendo com um esposo enquanto ela tem um esposo vivo. Muito claro, o irmão Brana, nas suas palavras, né? Então aqui a gente dispensa qualquer comentário humano, porque muito claro nos dizer, e creio que a gente entende muito bem na fala e nas escritas que Deus nos deixou através das mensagens, né? E na mensagem adoção, posição no corpo de Cristo, parágrafo 178, Deus, através de sua presciência, viu exatamente quem seria salvo e quem não seria salvo. Ele mandou Jesus para salvar aqueles que ele já tinha escolhido. Não disse Paulo, 5 versos antes destes, que ele nos escolheu nele antes mesmo de haver um mundo? Esta é a nossa herança. Deus nos escolheu e deixou Jesus vir e pagar o preço. O quê? O derramamento do sangue, que nenhum pecado nos seria contado, nada que você faz, mas se você, reticência. Na mensagem às 10 virgens, Deus, antes da fundação do mundo, o qual conhecia o fim deste princípio, através da presciência, ele elegeu de onde cortar. Ele sabia a diferença entre Esaú e Jacó. Ele sabia a diferença entre o pecador e o santo. Ele conhecia a diferença, ele conhecia a intenção de cada coração. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo e colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, e também o Cordeiro que seria sacrificado, e colocou nossos nomes antes dele ser morto. E a Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, e os nossos nomes foram colocados no livro quando ele foi escolhido lá atrás para ser o Cordeiro que iria ser imolado. Nós fomos escolhidos para ser aqueles pelos quais ele foi morto. Vem isto no livro de Hebreus capítulo 6, segunda parte, 205. Todos nós fomos feitos para beber da mesma fonte, mas nem todos que beberam estão salvos. Fomos todos feitos para gritarmos juntos, fomos todos feitos para regozijarmos juntos, mas o eleito é salvo. Você observou? Isto diz: os dois espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos que enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Se fosse possível, vem, este é o verdadeiro Espírito de Deus, eleito para a vida eterna. E na terça-feira nós tivemos ali uma reunião ali no Jardim Paraty, foi muito oportuno, né? Uma reunião muito boa, onde eu particularmente me aproveitei bastante. Amém. Achei, assim, da parte do irmão José do Carmo, aquela simplicidade de pessoa, mas profundo nas suas colocações.
E ele, pegando a Bíblia dele, disse: a mesma água que salvou aquele povo no dia do dilúvio, a mesma água matou aquelas pessoas afogadas. A mesma Bíblia que mostra para os filhos de Deus o caminho da eternidade, a mesma Bíblia também está levando o povo denominacional à perdição. Porque eles erram em não examinar as Escrituras. Porque a Escritura diz, né? Deus disse: examinais as Escrituras, pois é nela que conter ter a vida eterna. Gostei muito assim, ainda que é conhecedor de todos nós, mas sempre é oportuno, parece que é algo novo que a gente está ouvindo naquele momento, né? E como não sou um pregador oficial, né, não desejaria assim me estender muito para que não alcançasse, mas desejo de todo o meu coração que nós pudéssemos, né, e ter aprendido um pouco mais e nos alimentado, e que possamos estar regozijando, porque Deus tem nos privilegiado, Ele tem nos enriquecidos com o ensinamento que Ele tem dado a nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o nosso pastor Monorivan pelas oportunidades que tem dado a nós, e a vocês que nos ouvem, né, pela confiança e pela paciência também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Você está feliz? Amém. Graças a Deus. Irmão Itamar, eu desejo que você cante um corinho. Se possível, renova-me. Próximo sábado, vamos estar aí ouvindo o irmão Gilson. Amém? Depois, o outro sábado, o irmão Newton. O outro sábado, o irmão Salvador. O tempo já está sendo pequeno para o irmão Gilson, mas o irmão Salvador, né? Vamos deixar livre um sábado para cada um. Pode gastar pouco tempo, pode gastar muito, o tempo necessário, que Deus dá inspiração. Amém? Mas vamos deixar um por sábado. Então, o irmão Nilton, o irmão Salvador, depois o irmão Itamar, o irmão Elson. Eu tenho que marcar, senão eu vou me perder todo, né? Amém? Amém. Então vamos cantar. Fique de pé um pouquinho, se você quiser. Se não quiser, fique sentado, cante com seu coração. Renova-me. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
graças ao Senhor por sua bondade, seu amor. Venha renovar nossos corações, Senhor. Como Davi disse, renova-me um espírito novo, um coração quebrantado. Pai Celestial, quebra cadeias neste momento, Senhor. Algo que tem sido uma opressão, tem deprimido seus filhos. A tua palavra diz que não vem lutas maior do que podemos suportar. Em todas elas, meu Pai, que possamos sentir a tua vara e o teu cajado, porque Davi disse que tua vara e teu cajado nos consola. Que o Senhor prepara uma mesa para nós perante os nossos inimigos. O nosso cálice transborda. Venha transbordar o nosso coração com teu Espírito Santo. Transbordar com seu amor, meu Pai. Deus maravilhoso. Fale conosco, meu Deus. Tome conta do nosso coração. Ajuda o teu povo. Glória a Deus. Eu desejo no meu coração, se eu posso estar errado, tem alguém que está precisando de um grande perdão aqui. Pode ser eu. Se eu fiz algo, se eu falei algo aqui que eu machuquei você, você me perdoa? Você me perdoa? Esqueceu? Acabou? Glória a Deus. Eu não quero ser um empecilho. Não quero que você tenha um sofrimento por minha causa. Como dissemos, irmão Branham nos ensinou, Israel estava perdendo uma guerra, porque havia um anátema lá no meio de Israel. E aquilo tinha que ser tirado fora, senão Israel perdia a batalha. Se você deseja pedir perdão para alguém, peça. Fale com ele. Não pense nada além do que se deve pensar. Somos seres humanos propensos a erro. Não veja nada além disto. No mais que você vê além disso, fale, o meu irmão, eu o amo no Senhor. Deus maravilhoso. Ajuda a tua igreja, Pai. Ajuda o teu povo. O Senhor, com grande carinho, ainda que sofrendo a agonia da morte, rogou, perdoa-lhes. Com verdadeiros sentimentos, Pai. Com verdadeiro amor. Aqueles que porventura pensam que somos condenados, que não pregamos a sua palavra, só o Senhor pode julgar a cada um deles, Pai. Perdoa-lhes.
Vivifica cada um de nós aqui neste momento. Que o teu grande Espírito Santo venha possar de nossos corações. Mais uma vez, nós intercedemos pelo irmão Elson, Pai. As lutas têm sido grandes. E o diabo tenta trazer coisas, derrotas, mas o Senhor sabe onde o Senhor coloca a sua bênção e como provar os seus filhos. Abençoa ele, Senhor. Abençoa tua esposa juntamente, teus filhos, porque se o cabeça sofre, o lar todo sofre. Se a esposa sofre, o esposo sofre e os filhos também. É uma família, Senhor. Se os filhos sofrem, os pais sofrem juntos. E aqui nós somos uma família, Pai. Como irmãos, filhos do Senhor, que venhamos ter um verdadeiro sentimento de uns pelos outros, que nada venha se opor, ó Pai, a este sentimento de amor. Sentimento de filhos de Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, com graça, louvor, alegria, fervor na oração, como disse Paulo, sede fervorosos. Solta-se. Oh, meu Pai, eu tenho falhado tanto em orar, em buscar a tua presença. Começa de mim, meu Deus, me perdoa nesta noite. Quebranta meu coração, incendeia-me. Incendeia o coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós vemos aqui em sua casa para te adorar, que cada um seja livre na adoração, Senhor. Como o Senhor disse através do profeta, virá aquele dia que saireis e correreis como bezerros nos cevadouros. Você já viu um bezerro preso no curral? Quando solta, ele sai correndo pasto afora, dando seus pulos, glorificando a Deus, aleluia. Vivifica, Senhor. Tira todo o espírito de morte, todo o espírito que atrapalha o nosso coração. No meu lar eu preciso de um renovo, meu Pai. Aqui como ministro do Evangelho eu preciso de um renovo do Senhor. A tua igreja carece de um renovo. Quebra todos os nossos pensamentos, Pai. Tira todo o nosso lado humano, Senhor. Glória a Deus. Entra no âmago do nosso coração. Perdoa alguma falta que está ali dentro, Senhor. Davi disse: sonda-me, vê se há em mim algo errado. Esquadrinha-me, Senhor. Esquadrinha cada um de nós. Limpa-nos completamente, Pai. Que tudo aquilo que é do inimigo, que entrou neste corpo, saia agora. Que seja nosso ser físico, mental, espiritual, plenamente cheio do Teu Espírito Santo agora, Senhor. Preencha todo o vazio, Senhor. Toda aquela dor que não é enfermidade, aquela dor do peito, no coração,
Parece que está faltando algo, e sempre está faltando mais de Ti, Senhor. Preencha, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Leva-nos para casa descansados. Aleluia. Se porventura alguma dor de cabeça, Senhor, pela opressão do inimigo, em prol das lutas que tem sido enfrentado por cada irmão, cada irmã, seja repreendido agora. Aleluia. Abençoa, Senhor, a irmã Maria Aparecida Silva. Derrama sobre ela agora, Senhor. Derrama-se sobre o coração dela, que isso abrangerá todo o corpo, porque o Senhor está no coração. Nós quebramos toda a corrente do inimigo neste momento, Senhor, que tem aprisionado aquela vida, aprisionado aquela mente. Satanás caia por terra com toda a sua cadeia. Que a sua cadeia sirva só para você mesmo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Posso sentir a Tua presença, Senhor. Sentir a liberdade nos Seus filhos. Cada um com um coração suave, cheio de paz. É a Sua presença maravilhosa. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Clame a Deus um pouquinho. Eu vou ficar em silêncio, vou deixar você clamar. Solte a sua voz. Sinta que é você e o Senhor. Agradeça a Ele. Adore. Fale o que você tem no seu coração a Ele. Ele quer ouvir o seu glória a Deus, o seu aleluia, a tua voz. Leva-me às águas tranquilas. Glória a Deus, aleluia. Sara-me, Louvado seja Senhor, Deus. e refrigera minha alma. Glória a Deus. Maravilhoso Senhor. Maravilhoso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo, santo. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Te glorificamos por tudo, Pai. Nós entregamos esta adoração ao Senhor. Uma oração com um cheiro suave do perfume de Cristo. Com o perfume suave da rosa de Saron, o lírio dos vales. Um sacrifício de cheiro ao Senhor. Oferta agradável. Entregando juntamente o nosso corpo como sacrifício vivo,
alegres, felizes por sermos filhos do Senhor, nos tornarmos cristãos agora, uma família brana, onde o Teu Espírito Santo trabalha, onde o Teu Espírito Santo habita. Glorificado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos para casa abençoado. Eu creio que você tem um propósito de servir a Deus com mais firmeza, com mais vontade. Deus aceita o seu propósito, Ele te abençoará. Deus tem nos abençoado. Amém? Amém. Abraça um ao outro. Vamos em paz. Deus te abençoe. Até amanhã, às 18h30, se Deus quiser.